Bom dia a todos. Iniciando aqui o nosso giro de abertura de mercado, hoje, dia 8 de fevereiro. Bom, primeira coisa que é importante. Hoje nós vamos ter, meio-dia e 30, notícias ligado ao estoque de petróleo. Qual é a característica principal dessa notícia? Característica é, se o mercado estiver subindo, após essa notícia, ele tende a descer. Se o mercado estiver descendo, depois da notícia, ele tende a subir. O que precisa frisar, deixar bem claro, é que a característica desta notícia é a mudança de direção do mercado. Então, cuidado para trabalhar enviesado. O que é trabalhar enviesado? É falar, não, hoje o mercado ele vai andar para um lado só e será assim até o fim do dia. Não, ele vai mudar a direção após a notícia de estoque de petróleo, tá? É a característica principal deste dado. Nós temos hoje uma grande quantidade de dados para poder sair. Na abertura do mercado, já temos aí pedido de hipoteca, pedido de compras, mercado hipotecário, tudo ligado aos Estados Unidos. 9h45, nós temos o Banco Central da Alemanha. A Alemanha, ela que puxa o carro da Europa. Então, 9h45, o mercado ele vai ficar instável. Notem, né, o que é importante, 9h45, instabilidade. 10 horas, abertura do nosso mercado à vista. 10 horas, formação da Petax 1. Então, ele vai acumular, né, essa linha, esse período de 15 minutos, ele vai acumular três informações importantes. 11h15, nós temos o discurso do membro do FONC. Os dias que nós temos membros do Banco Central americano discursando, ele é um dia que nós vamos trabalhar com zona de energia e com volume agregado. Então, é importante ficar atento no grupo para poder receber o ponto, tá? Então, assim que ele formar a primeira zona de energia, eu já encaminho para vocês aqui no nosso grupo VIP, o Telegram. Depois disso, 11h15, então, temos um membro discursando. 11h30, nós temos a abertura do EWZ. Já sabemos que a volatilidade é grande. Para completar, 11h45, mais um membro do Banco Central alemão discursando. Então, percebam aqui também, 11h15, 11h30, 11h45, um período crítico que o mercado ele vai ficar instável, tá? Então, atenção aí. Meio-dia, nós temos um discurso de um membro do Fed nos Estados Unidos, e 12h30, a chuva de notícia que nós comentamos aí sobre o petróleo, tá? Então, o petróleo, característica do dado, é a mudança da direção do mercado. Frisem isso aí. Depois, nós temos 1h da tarde, vamos ter mais alguns dados lá nos Estados Unidos, é o PCSI da Reuters. Vamos ter junto da 1h também dados no México saindo. Sabemos, quando tem dado no México saindo, temos oscilação do dólar. 1h da tarde, confiança do consumidor aqui no Brasil. Esse dado é importante, né? E aí, como é que está o consumidor? Ele está acreditando no novo governo? Ele está pronto para poder gastar, para poder se endividar ou não? Então, é um dado importantíssimo aí para nós. Depois disso, notícia importante vai ter 2h30, que é o fluxo cambial estrangeiro, e sabemos que esse dado pode sofrer atraso, e 3h45, um membro do Fed lá nos Estados Unidos discursando. O que é importante entender hoje é que nós tivemos uma alta no minério de ferro essa madrugada lá no Porto de Dalian. Em compensação, todas as ações da China caíram. Então, o minério segurou o mercado lá fora, porém as ações da China não andaram junto com o mercado. Então, isso é um ponto importante. Por quê? O China, claro, né, é a maior economia que nós temos aí como referência, é os Estados Unidos. Então, vamos ver o que o mercado vai fazer, se ele vai acompanhar a China ou se ele vai acompanhar os Estados Unidos. Por que eu estou frisando isso? Porque os Estados Unidos ele está trabalhando agora num campo positivo e a China trabalhou num campo negativo. Então, o mercado ele vai ficar indefinido, né, esses primeiros movimentos. A princípio, o que nós temos hoje para o nosso índice é um respiro de alta. A gente vai ver daqui a pouquinho, aí, quando falarmos do ponto de compra, vocês vão ver que o mercado ele tende a fazer aí um movimento de respiro. Lá fora, o EWZ, no pré-market, ele já está subindo 3,03%. Então, isso vai estar mostrando força dos investidores aqui no Brasil, né? Investidor da gringa entrando no Brasil. O Brent está subindo, minério subiu, cobre subindo 0,53.
Aí as bolsas americanas agora, elas estão trabalhando levemente no campo negativo, mas estavam positivas até agora. Bom, vamos lá. Bora falar de mercado aqui. Vamos ver o que nós temos de ponto importante. Primeira coisa, o índice ele tem um grande suporte na casa dos 107.525. O 107.525, vou marcar aqui para gente, ele já é um ponto de compra, tá? Esse ponto de compra, ele manda o índice, primeiro ponto de parada, em 107.810. E aí o mercado aqui, ele pode sofrer um pequeno refúgio. Quando o mercado ele resolve, né, ele consegue trabalhar para cima do 107.810, ele vai utilizar o 107.810 como suporte, mandando o mercado na primeira parada em 108.090. Então, notem que a gente tem um movimento aqui, é um movimento com uma pontuação bem interessante. São mais de 500 pontos. Mas ele não é um movimento único, perceba que ele é um movimento quebrado. Qual que é o ponto mais importante é que nós temos? Claro, na 108.094, o mercado ele pode mandar, né, de volta aqui para a região dos 107.810. Então, aqui é importante fazer uma bela de uma defesa ou já pular fora do mercado. Perdão, um ponto que eu vejo o índice buscar é a região dos 108.657. Se o mercado abrir nessa região, temos que tomar cuidado. Nós temos aqui um ponto de venda, sim, ele é um ponto de venda no 108.657, só que ele já tem uma parcial rápida aqui no 104, no 108.484. Essa parcial, o mercado ele pode fazer esse movimento, vir buscar o 108.094 e aqui o mercado estabilizar. Então, o que eu aconselho? Né? O que seria legal o movimento? Se ele abrir próximo do 107.530 para comprar. Essa venda, eu não quero indicar ela agora, porque eu não sei qual é a pressão que o mercado vai abrir, qual é a força que ele vai abrir, tá? Porque está puxando bem o EWZ lá fora, subindo 3%, conforme falamos. Então, ponto importante, a compra do 107.530 e tentar arrastar esse movimento até a casa do 108.094. Se o índice ele abre com um gap muito forte de alta, precisamos tomar cuidado com dois pontos. Notem que o 109.275 ele é uma ponta compradora e a ponta vendedora está em 109.121. Então, se o mercado ele abre com força compradora para cima dessa região, o mercado ele pode tentar fazer esse movimento, né? Ele respira na ponta compradora e vai tentar buscar a região de 110.330, 110.248. Então, aqui será um ponto de compra, a região dos 109.250, porém, ela só será compra se o mercado respeitar, se o mercado subir, tocar nessa região e começar a entrar força compradora. Eu dou um toque para vocês no grupo. O que é legal nessa região é se entrar uma zona de energia, porque aí eu aviso vocês no grupo que entrou a zona de energia e a gente utiliza a ponta compradora junto com a energia. Entramos na região do 250, fazemos uma parcial na casa do 530 e tentamos carregar até a casa do 110, 240, tá? É isso que eu vejo aí de interessante para o índice. Já o dólar, primeira coisa, o dólar, se ele conseguir abrir guepado, que seria ótimo, é uma venda no 5.260. O 5.260, 5.261, ele tem uma parcial de 4 pontos, e depois ele abre esse espaço aqui para poder buscar até a base dele do 5.233. Então, notem aí, a gente tem aí praticamente 27 pontos de descida. Lembrando, né, que o 44, ele é um ponto muito forte de suporte. Por isso que eu falei, 5.261, 5.260. Se vender, faz uma parcial de 4 pontos e trava o teu stop, deixa o teu stop gain aí ajustado. Para pensar em compra do dólar, eu penso em compra do dólar aqui no 5.275, 5.276, tá? Que é uma região legal, ou seja, né, se o dólar ele abre nessa região, tem uma comprinha no 76, 77, e essa compra do dólar, ela vem aqui buscar os 5.187, 5.185, 5.187. E agora o ponto que eu queria comprar o dólar ontem, se ele conseguisse chegar, que é o 5.156. Se o dólar abre guepado na queda
e já abre nesse patamar, aqui sim a gente tem uma compra boa do dólar, tá? Que é a região dos 5,156, 5,155, 5,154. Essa compra do dólar, ele manda o dólar para 5,170. Então, ele tem um espaço dos 5,156 até os 5,160, ele tem um espaço de 14 pontos. Dá para fazermos aqui uma parcial com 4, 5 pontos de dólar, apertar o stop e mirar nos 5,170. Essa compra aqui, confesso que ela seria a melhor opção para o dólar, tá? É se ele abrir guepado em 5,156, 5,155. Tem um dayzão passando, tem uma zona de pressão e tem um ponto que ontem ele era um ponto muito forte para poder suportar o dólar. Tá? Se ele abrir para baixo, a gente faz uma outra leitura e eu encaminho para vocês também. Bem difícil que o dólar abra abaixo disso, na região de 5,137. Se abrir, a gente faz uma leitura nova e eu encaminho para vocês no grupo. A princípio, o que precisa ficar atento, então? Formação da zona de energia, porque hoje tem membros falando do FONC, do FED, e o agregado para o dólar. A hora que o dólar abrir um agregado e coincidir com o meu DI aqui, com a minha marcação, eu mando para vocês e a gente entra nela, tá bom? Vamos nessa então, turma. Excelente dia para todos, estou à disposição. Vamos ficar atentos também com o mercado de ação. Ação, tá uma ótima semana para trabalhar. Fizemos operação em Petro, em BRKM, em MDia, em JBSS. Então tá um filezão. Vambora, tá? Sempre lembrando, turma, lembre da avó de vocês falando. Nunca coloque todos os ovos em uma cesta só. Quem está trabalhando só o índice, começa a trabalhar o dólar também. Quem está trabalhando só dólar, começa a trabalhar o índice também. Quem já está trabalhando o índice dólar, lembre-se das ações, tá? Então diversifica, não fica batendo só na mesma tecla, tá? O que é saudável é isso aí, é diversificar as operações do dia para que você consiga ter um bom resultado. Vamos juntos? O que precisarem, estou na área com vocês.